Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando mais uma semana, segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, são aproximadamente 11h45 da noite. Rapidamente, pelas três principais bolsas, no dia de hoje, nós não tivemos nenhum evento econômico agendado aqui no calendário norte-americano. Tivemos caminho oposto somente para Dow Jones, uma alta de 0,32, S&P basicamente ficou no 0 a 0 e Nasdaq um recuo de 0,51%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, acabou seguindo aí a bolsa de tecnologia, teve um recuo de 0,60%. Neste momento para nós, preço a mercado 76.736 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na semana passada. Quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí um cenário muito bem estabelecido, principalmente ao que tange essa região. Nós sabíamos que era um suporte mais abrangente, envolvia a área entre os 78.700 aos 78.135 aproximadamente. Sabíamos, né, pessoal, que de fato a perca desta região, nós tínhamos aí um mero penhasco, né, ou um buraco profundo onde o mercado poderia vir buscar níveis inferiores de uma forma mais rápida, né, pessoal, verticalizada em blocos. Então tínhamos uma expectativa, inclusive, muito boa já na quinta-feira, né, pessoal, após o fechamento aqui do diário. A gente percebe que houve, né, uma reação aí por parte dos compradores bem na proximidade aqui da região do nosso suporte, né, fortalecendo nossa tese de que os compradores tentariam aí a todo custo a manutenção do preço acima, porque, pessoal, como eu mencionei, perdendo poderíamos, né, ir buscar níveis mais abaixo. Então tivemos um dia bastante interessante já na quinta-feira, né? Inclusive com um volume comprador superando os vendedores na quarta-feira. É uma expectativa de que poderíamos sim buscar níveis superiores, né? Ou até mesmo a região dessa resistência, ou a média de 20 períodos no mensal, que está no mesmo nível, que na proximidade dos 82.830. Só que tinha aí, pessoal, algumas validações a serem feitas, né? Então, quando a gente reduz o tempo gráfico para 4 horas, acho que o primeiro ponto onde de fato confirmaria essa intenção dos compradores de dar continuidade aqui na busca por níveis superiores seria, na primeira, a reação por parte destes institucionais em relação à média de 20 períodos. Então, quando a gente percebe quando o preço de fato veio buscar a média, pessoal, nós tivemos ausência aqui, né, por parte dos compradores, só os vendedores atuando, né, quando você observa o fechamento destes candlesticks, né, nós não tivemos a reação esperada. Aqui nessa região a mesma coisa, né, passado recente tivemos aqui uma bateção de cabeça para posteriormente o rompimento, aqui poderia também ser aí uma região onde os compradores, né, poderiam fazer uma atuação na tentativa, né, de uma nova retomada e nada, né, pessoal, de reação. Então, olha só como foi o fechamento deste candlestick, totalmente verticalizado, veio buscar novamente a região do nosso suporte, né, retração pullback e olha posteriormente, pessoal, mais volume vendedor, né, totalmente operante, o que invalidava neste caso, né, uma possibilidade aí de reação por parte destes compradores, né, pessoal? Você que busca, né, essas oportunidades aqui no mercado, principalmente no Bitcoin, teoricamente é o ativo mais seguro de se operar, tem menos, digamos, manipulação. Você precisa ser reativo, pessoal. Você precisa, no caso, sentir a batida do mercado, sentir o fluxo, né, justamente aproveitar nesse sentido. Então, pessoal, quando eu observei, né, o fechamento desses dois candlesticks já na sexta-feira e
verifiquei a inexistência de volume comprador em uma região tão importante, onde haveria necessidade de impor condicionantes e evidências favoráveis aos compradores para a manutenção do preço acima, foi feito aí uma abertura de uma operação shortada, né, pessoal? Alavancagem máxima 500x. Lembrando, né, pessoal, que eu utilizo uma margem controlada, então gerenciamento de risco, tá? É muito bem compreendido, né, com praticamente aí, né, nem 3% de possibilidade de liquidação, então você precisa estar atento a esses detalhes. Tá? Muitas vezes a gente entra com uma operação muito alavancada, mas a nossa margem é controlada, não adianta, né, você entrar com 500x de alavancagem, uma margem muito alta, pois qualquer volatilidade, né, ou movimentação do preço vai liquidar a sua operação e você vai perder dinheiro. Então é preciso fazer, né, todo esse cálculo, esse entendimento, né, para você não ser expulso do game. Então, pessoal, observe o valor de entrada aqui, 79.246. Foi basicamente aqui, ó, a proximidade do fechamento às 5 da tarde de sexta-feira. Vi a inexistência de compradores, né, imaginei que poderíamos, né, buscar níveis inferiores e perder essa região, que inclusive, né, pessoal, no final de semana, né, você percebe aí a insistência dos compradores em, né, fazer a manutenção do preço acima, justamente porque, né, o preço fechando abaixo, consequentemente, iríamos buscar, né, níveis mais abaixo. Então, fiquei acompanhando de perto, né, justamente para ver se haveria aí a implementação de condicionantes favoráveis, né? Então, no diário, observei no sábado mais venda, né, pessoal? Tivemos aí novamente os vendedores atuando. No domingo, a mesma coisa, observei aqui a briga intensa dentro dessa região. Novamente, fechamento com os vendedores atuando. E aí, pessoal, forte abraço, né? A gente tem expectativa, né, de quem sabe buscar a proximidade aqui dos 75 mil, né, quem sabe já para amanhã, onde, né, poderemos ter aí uma possibilidade de reação em virtude, né, inclusive do que foi analisado no livro de ofertas. A gente verificou a acumulação de lotes a este nível de preço. Então, pessoal, estamos aí, né, na proximidade dos 76.750, né? Acabou abaixando aí mais 100 pontinhos, 120 pontinhos. Então vamos ver se eu consigo carregar essa operação aí na proximidade dos 75 mil, que me dará aproximadamente 2.600%, né, de ganhos, tá? Lembrando que o meu stop já está no 0 a 0, então teoricamente o mercado dando uma reviravolta e me tirando da operação, sem problema algum. É óbvio que, né, enxergando essa possibilidade de reversão, né, eu vou encerrar a operação e colocar no bolso aquilo que o mercado me entregará. Beleza, pessoal? Então fica aqui uma dica, né? Se o mercado não vai favorável àquilo, né, que está evidenciando em pontos importantes, pessoal, você precisa, né, entrar no ritmo dele, sentir a batida do mercado, seguir o fluxo, né, e operar a favor da maioria. Beleza? Então a gente vai fazer aqui algumas breves atualizações ao que tange essas referências, pessoal. Primeiro, acho que vamos fazer aqui manutenção somente no nível 78.700 com uma nova resistência. Evidentemente, aproximadamente, evidentemente, um futuro próximo, quem sabe, a partir de uma reação, vamos ver como é que o preço vai desempenhar. E, como mencionei, pessoal, expectativa aí a gente buscar a região próxima do 75, e aqui é a mesma coisa, pessoal. A gente vai precisar condicionantes favoráveis, tá? Seja volume comprador expressivo, candlestick com padrão de força. É importante reduzir o tempo gráfico, analisar a estrutura de preço, verificar, né, se teremos aí uma estrutura ascendente, para a gente ensaiar, quem sabe, né, uma possibilidade aí, né, de retração, quem sabe buscando novamente essa região aqui dos 78.700 aproximadamente, né? Lembrando que pelo meio do caminho temos a média de 20 períodos aqui na proximidade aí dos 77.775. Teoricamente, né, havendo condicionantes positivas aqui, pessoal, a gente pode ensaiar, né, posteriormente
buscando a média e quem sabe aqui nessa região, né? E aí vai depender, né, dos próximos capítulos para sabermos, né, se daremos continuidade ou aqui haverá recusa de preço e a busca, né, por níveis mais abaixo. Agora, pessoal, não havendo aí o que se espera, uma reação na proximidade dos 75, o buraco é mais embaixo, tá? Aí a gente está falando aqui, pessoal, de algo em torno aí dos 71.500, tá? Ou próximo dos 71, fazendo alusão a esse suporte diagonal, antiga estrutura destes topos descendentes unificados aqui, pessoal, desde o topo histórico. Então temos um sequenciamento lógico, houve o rompimento, tornou-se um suporte, além desse sequenciamento lógico de fundos ascendentes. Então temos aqui, teoricamente, nessa região dos 71,5 ao 71, um duplo suporte, um baita ponto de decisão, né, pessoal? Porque justamente também perdendo essa região, a gente pode começar a imaginar uma estrutura descendente, né? Quem sabe, para buscar novamente a região dos 60 mil. Mas aí vamos por partes, né, pessoal? Vamos manter aqui o entendimento, cautela, né? Não vamos atropelar o processo, né? Como dizia aí o Jack Stripador, vamos por partes, né? Vamos colhendo aqui as evidências que serão colocadas ao longo das próximas horas, né? No dia de amanhã, principalmente dentro do horário comercial, né? Se for o caso, a gente vai observar e trazer, né, tudo isso para vocês em primeira mão. Então, vamos ver, pessoal, se de fato a gente vem para buscar a região dos 75, né, e analisar com bastante carinho como é que teremos de fato aqui a situação, tá? Lembrando que na região de 76 houve aí uma tentativa, né, de retração, de pullback. Pode ser que aqui também os compradores tentem segurar, evidentemente. Eu não acho que seja um ponto mais interessante aí, de uma reação mais contundente. Acredito que a região de 75 faça mais sentido, tá? Até pela questão dos lotes, e foi aqui na proximidade deste nível que iniciou toda essa movimentação de alta aqui até os 82.800, tá bom? Então acho que basicamente no gráfico é isso, pessoal. As atualizações foram feitas. Vamos ver o livro, se a gente enxerga alguma coisa aqui que valide a nossa análise. O primeiro ponto aqui, pessoal, 75 mil, manutenção dos lotes, são quase, agora deu uma atualização aqui, o livro da Binance anda um pouco bugado aqui, pessoal, 727 de MS, é muito lag, né, isso aqui, agora baixou para 283, imagine você jogando aí algum game online, né, Counter-Strike, Tibia, enfim, tiver com MS aí de mais de 280, você não vai conseguir fazer nada. Então, que é a mesma coisa, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ver se atualiza para nós. Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal, senão a gente fica devendo no livro aqui para não alongar muito a análise. Mas, pessoal, rapidamente, quando eu entrei, eu verifiquei que nos 75 mil tinha manutenção daquele acúmulo de lotes, tá? Acho que era algo próximo de 12 milhões de dólares. Então, é importante analisar com bastante cautela este nível, né? Porque também pode ser uma forma de intimidação, blefe, simplesmente o preço se aproximando, né? Os institucionais ali posicionados removem aqueles lotes e aí faz com que o preço, né, passe com maior facilidade. E aí foi o que eu falei, né? A região de 71, 71,5 torna-se aí bastante plausível, tá? E pelo lado dos vendedores aqui, pessoal, também até o momento pulverizado, pouco mais de acumulação, aparecendo só nos 85 mil dólares, bem distante do preço a mercado. Talvez neste momento não faça sentido, né, darmos tanta ênfase. E acho que o livro vai ficar devendo aqui, pessoal, tá bastante lagado. Não tá trazendo para nós aqui de fato os lotes posicionados, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje.
Vamos todos acompanhar juntamente, ver se de fato, né, vai buscar aí os nossos objetivos, né? A gente aguarda as possibilidades de reação, né? Colher as próximas evidências e trazer as atualizações para vocês em primeira mão já no dia de amanhã, na terça-feira, beleza? Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã.